Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Bloco 1. Você já trabalhou até a exaustão em um projeto, entregou um resultado impecável, e no final assistiu, em silêncio, outra pessoa levar todos os elogios, o reconhecimento e a promoção? Ou pior, você já sentiu que está constantemente correndo contra o tempo, tentando dar conta de tudo sozinho, enquanto vê pessoas ao seu redor crescendo de forma rápida e quase sem esforço? Se você já passou por isso, escute com atenção. O seu maior erro não foi a falta de capacidade ou de talento. O seu erro foi não entender como a economia do tempo e a psicologia do crédito realmente funcionam no mundo real. Seja muito bem-vindo. Se você busca entender as regras invisíveis da influência e do crescimento, longe daquelas ilusões de que apenas o trabalho duro e braçal basta, você está no lugar certo. Hoje, nós vamos desarmar uma das táticas mais silenciosas e poderosas utilizadas ao longo da história pelas mentes mais influentes do mundo: a arte de orquestrar a força e a inteligência alheias para potencializar os seus próprios resultados. Escute até o final, porque a estratégia que vamos revelar nos próximos minutos vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua rotina, o seu trabalho e o valor do seu tempo. Para começar a entender esse conceito, precisamos encarar uma verdade desconfortável sobre a vida moderna. O tempo é o seu ativo mais escasso e finito. Tentar executar cada detalhe técnico de um grande projeto por conta própria é o caminho mais curto para a exaustão e para a estagnação. No ambiente altamente competitivo em que vivemos, a percepção pública valoriza infinitamente mais quem assina. Apresenta e lidera uma solução do que a mão de obra que passou noites em claro executando o trabalho pesado. Para ilustrar como essa dinâmica pode ser devastadora quando ignorada, deixe-me contar a história de dois homens que viveram na virada do século passado. Imagine um jovem pesquisador genial. Ele trabalhava até 18 horas por dia em seu laboratório, testando teorias revolucionárias sobre eletricidade e energia. Ele acreditava, do fundo do coração, que a verdade e a genialidade pura seriam suficientes para garantir o seu nome na história e o seu sucesso financeiro. Do outro lado, existia um grande empresário e estrategista de negócios. Ele não era um gênio da matemática ou da física, mas entendia perfeitamente a psicologia humana e a força da estrutura. Esse empresário montou um dos maiores centros de pesquisa da época, contratou as mentes mais brilhantes do mercado, direcionou o esforço de todas elas e registrou cada invenção e patente em seu próprio nome. O jovem pesquisador genial criou soluções incríveis, mas, por ingenuidade e falta de visão tática, vendeu seus direitos autorais por valores irrisórios sob pressão financeira. Enquanto outros enriqueceram e conquistaram a fama mundial utilizando as descobertas dele, esse gênio da ciência terminou a sua vida de forma solitária e na pobreza absoluta. Já o empresário estrategista ficou imortalizado como um dos maiores inventores da humanidade. Ele não fez o trabalho pesado com as próprias mãos, ele orquestrou a capacidade dos outros para construir um império. Percebe o contraste? O primeiro homem tinha execução, mas não tinha a estratégia do crédito. O segundo homem tinha visão global e dominava a arte da escala. E esse padrão não acontece apenas no meio corporativo ou científico. Ele ocorre desde a antiguidade. Pense na história de um corajoso explorador do século XVI que enfrentou selvas fechadas e perigos extremos até descobrir o caminho para um território lendário, repleto de riquezas. Tomado pela empolgação, esse explorador cometeu o erro fatal de espalhar suas descobertas antes de consolidar sua proteção e seu domínio. Atento aos passos do seu líder, um de seus próprios subordinados articulou uma manobra silenciosa nos bastidores, eliminou o explorador do jogo e apoderou-se integralmente das rotas, dos mapas e das conquistas do território. O criador perdeu tudo, o observador atento ficou com a glória e com as riquezas. Existe uma metáfora fascinante trazida por um antigo filósofo que resume essa dinâmica com perfeição. Imagine a selva. O leão e outros grandes predadores caçam sob o sol escaldante, gastam uma energia vital imensa e arriscam a própria vida para capturar a presa. Enquanto isso, o abutre apenas sobrevoa as alturas, observando pacientemente a dinâmica lá embaixo. No momento exato em que o esforço alheio é concluído, ele desce e se alimenta sem ter gasto a sua própria energia. No ecossistema da vida real, agir com a cautela e a inteligência do observador poupa os seus recursos mais valiosos para o que realmente importa. E como você faz para aplicar essa mentalidade sem precisar entrar em conflitos ou parecer alguém mal intencionada? Pense na estrutura utilizada por um lendário pintor do século XVII. Ele recebia dezenas de encomendas de quadros gigantescos dos reis e nobres mais ricos da Europa. Seria impossível para um único homem pintar todas aquelas telas a tempo. O que ele fez?
Montou um grande ateliê com dezenas de artistas especialistas. Um era mestre em pintar paisagens ao fundo, outro em desenhar os tecidos das roupas, outro em detalhar as feições. A equipe produzia as obras em grande escala. No entanto, quando os clientes ilustres visitavam o estúdio, o mestre dispensava os ajudantes e aplicava pessoalmente apenas os toques finais com maestria e energia contagiante. Os compradores saíam impressionados com a sua agilidade e capacidade técnica, atribuindo a ele a autoria total de cada obra-prima. Ele entregava qualidade impecável, valorizava o ecossistema que construiu e mantinha sua reputação no topo do mercado. Nos próximos blocos do nosso áudio, nós vamos dar um passo além. Você vai entender como identificar as armadilhas invisíveis que fazem você perder o crédito pelo seu próprio trabalho, quais são os erros fatais que destroem a sua imagem profissional e o método prático para utilizar a sabedoria e as ferramentas do passado para construir uma aura de eficiência e autoridade inabalável. Ajuste seus fones de ouvido, mantenha o foco e vamos continuar essa jornada. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. Agora que você compreendeu o impacto invisível que o crédito e a escala têm na sua trajetória, é preciso encarar uma pergunta fundamental. Se essa dinâmica é tão clara, por que a maioria de nós continua caindo nas mesmas armadilhas dia após dia? A resposta é simples. Fomos educados dentro de um mito. O mito de que o esforço puramente braçal, por si só, é a única métrica de valor e recompensa. Mas na prática das relações humanas e do jogo de poder, agir guiado apenas por esse pensamento ingênuo cria barreiras invisíveis que travam o seu crescimento. Para evitar que você seja consumido por esse sistema, vamos analisar os 4 erros mais fatais que a maioria das pessoas comete e como você pode virar o jogo a seu favor. O primeiro grande obstáculo é a armadilha do orgulho operacional. Qual é a causa dessa armadilha? É o apego emocional a fazer absolutamente tudo com as próprias mãos. Muitas pessoas acreditam que, se não sofrerem ou não passarem por cada detalhe exaustivo de um processo, o resultado não terá valor ou não será honesto. A consequência disso é trágica: exaustão mental, limitação severa de resultados e estagnação. Quem centraliza a execução se torna um eterno operário, sem tempo nem energia para pensar de forma estratégica ou enxergar o cenário global. E qual é a solução? A mudança de mentalidade. Você precisa entender que coordenar, integrar e direcionar o talento e a energia de terceiros não é preguiça, é liderança e inteligência tática. A sua função principal deve ser orquestrar a visão global, garantindo que o resultado final chegue ao destino certo com seu nome e a sua chancela de qualidade. O segundo erro comum é a cegueira da exposição prematura. A causa desse erro é o excesso de empolgação. Quando temos uma grande ideia, um projeto inovador ou a solução para um problema complexo, a nossa tendência imediata é buscar validação social e contar para todo mundo antes de proteger a autoria. A consequência de abrir o jogo antes da hora? Você se torna o alvo perfeito para pessoas mais bem posicionadas ou com menos escrúpulos. Lembra do explorador do século XVI que mencionamos anteriormente? Ele revelou o caminho para o ouro antes de garantir a sua segurança no território, e o resultado foi ter a sua descoberta confiscada por quem estava ao seu lado. A solução tática para essa armadilha é o monopólio do registro e o silêncio estratégico. Antes de expor qualquer iniciativa ao mercado, à sua equipe ou aos seus superiores, garanta que a autoria, os direitos legais e a percepção pública estejam 100% atrelados ao seu nome. Proteja o seu projeto até que ele esteja pronto para ser apresentado de forma inabalável. O terceiro obstáculo é o que chamamos de a ilusão da reinvenção da roda. A causa dessa falha é a crença equivocada de que você precisa criar absolutamente tudo do zero para demonstrar inteligência. Muitas pessoas passam meses ou anos tentando resolver problemas que pensadores, cientistas e grandes líderes do passado já resolveram e registraram com perfeição. A consequência disso é um desperdício maciço de tempo e recurso. Enquanto você tenta redescobrir por tentativa e erra um método que já existe, pessoas mais pragmáticas utilizam o acervo da história e avançam 10 vezes mais rápido. A solução é o que os grandes estrategistas chamam de subir nos ombros de gigantes. Não perca tempo reinventando conceitos básicos. Beba da fonte da sabedoria acumulada, utilize pesquisas, estratégias e ferramentas já testadas pela história para fundamentar as suas decisões atuais. Quando você utiliza a inteligência do passado para resolver os problemas do presente, transmite ao mundo uma aura de sabedoria e eficiência sobre-humana. Por fim, o quarto e talvez mais perigoso erro: o agressivo roubo de crédito sem base sólida. Entenda bem, utilizar a força de trabalho alheia exige elegância, postura e uma posição de autoridade já estabelecida.
A causa do fracasso de muitos novatos é tentar apoderar-se do trabalho de colegas ou superiores de forma gananciosa e descuidada. A consequência dessa imprudência é o rótulo imediato de fraude. Quando alguém sem autoridade tenta monopolizar o mérito de quem está acima ou ao seu lado de maneira prepotente, gera ressentimento, retaliação e a destruição sumária da própria reputação. E qual é a solução para navegar essa linha tênue? A inteligência da divisão tática do crédito. Quando você estiver em uma posição de vulnerabilidade ou no início de uma carreira, a melhor tática para crescer com proteção é compartilhar o crédito com seus superiores e aliados estratégicos, acumulando poder silencioso até alcançar a liderança absoluta. Agora que você já conhece os obstáculos e aprendeu a identificar cada uma dessas armadilhas mentes, é hora de ir para a prática. No próximo bloco do nosso áudio, nós vamos mergulhar nos métodos aplicados, no passo a passo prático e nas táticas de campo para você aplicar essa lei de forma segura, ética e altamente eficiente no seu dia a dia. Continue comigo. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Chegamos ao coração do nosso áudio. Até aqui, você entendeu a psicologia por trás da economia do tempo e identificou as armadilhas emocionais que travam o seu crescimento. Agora, a pergunta crucial é: como transformar essa visão em um método prático e aplicável na sua rotina a partir de hoje? Para dominar a arte da escala e da conservação de energia sem gerar atrito ou parecer injusto, nós estruturamos este conceito em 4 pilares práticos. Cada um deles funciona como uma ferramenta tática para você liderar com maestria, proteger a sua imagem e multiplicar a sua capacidade de entrega. Pilar 1. A monopolização tática da assinatura. O que é? Consiste na regra inflexível de nunca expor uma ideia, um fluxo de trabalho ou uma solução estratégica antes de consolidar a sua autoria ou a sua liderança sobre a iniciativa. Por que funciona? No ambiente corporativo e nas relações sociais, a memória do público é curta e se apega ao primeiro nome associado ao projeto. Quem apresenta a solução primeiro é percebido como o autor e o líder natural da ideia, independentemente de quantas mãos ajudaram na construção nos bastidores. Como aplicar hoje? Antes de levar uma proposta para sua equipe, para a diretoria ou para o mercado, faça uma pausa estratégica. Crie um registro formal, um documento estruturado ou um projeto piloto assinado por você. Garanta que a arquitetura central da solução esteja documentada em seu nome. Somente após essa blindagem inicial você deve envolver a mão de obra necessária para executar as etapas operacionais. Lembre-se, quem desenha o mapa é o dono da expedição. Pilar 2. A delegação operacional e a retenção da palavra. O que é? É a divisão clara entre o trabalho de execução técnica e a comunicação estratégica de resultados. Por que funciona? Quem realiza o trabalho técnico se desgasta no detalhe operacional e nem sempre possui a visão holística ou a habilidade diplomática para vender o valor da entrega. Ao assumir a interface de apresentação, você poupa a equipe do desgaste público e se posiciona perfeitamente na mente dos tomadores de decisão como elemento indispensável daquela engrenagem. Como aplicar hoje? Mapeie na sua rotina as tarefas que exigem alto tempo de execução, mas baixo poder de decisão. Identifique profissionais, parceiros ou ferramentas digitais com competências técnicas superiores às suas para realizar essa parte pesada. O seu papel deve ser o de orquestrador. Você direciona o esforço, valida o padrão de qualidade final e assume liderança do momento da entrega diante dos superiores ou clientes. Você é o maestro. Deixe que a orquestra toque os instrumentos. Pilar 3. A mineração do acervo histórico. O que é? A tática de utilizar pesquisas, estratégias, dados e conceitos desenvolvidos por grandes mentes do passado para fundamentar suas ações e tomar decisões no presente. Por que funciona? Tentar criar soluções puramente inéditas através de tentativa e erro consome anos de energia e gera falhas desnecessárias. Quando você se apropria do conhecimento consolidado por historiadores, cientistas e grandes estrategistas, você resolve problemas complexos em minutos e projeta uma aura impecável de sabedoria e erudição. Como aplicar hoje? Diante de um desafio novo, não comece do zero. Antes de gastar horas tentando encontrar uma solução intuitiva, busque livros, estudos de caso e modelos mentais já validados. Utilize as conclusões dos grandes pensadores como alavanca. Ao apresentar a solução para um problema, utilize a estrutura histórica a seu favor, mostrando que a sua decisão é respaldada pelo que há de mais comprovado e eficiente. Pilar 4. A diplomacia da repartição tática do crédito. O que é? A arte de gerenciar a distribuição do reconhecimento de acordo com a sua posição na hierarquia, caindo nos holofotes quando necessário para proteger a sua permanência no jogo.
Por que funciona? O desejo de monopolizar 100% do crédito em todos os cenários é um ato de vaidade que cria inimigos ocultos e desperta a insegurança dos seus superiores. Saber direcionar o crédito para quem está acima de você gera blindagem política e abre portas estratégicas. Como aplicar hoje? A regra é simples e cirúrgica. Para quem está abaixo de você, recompense a sua equipe com reconhecimento interno e financeiro, mantendo a liderança pública da entrega sob a sua assinatura. Para quem está no mesmo nível, compartilhe o mérito em parcerias para construir alianças de longo prazo. Para quem está acima de você, nunca retire os refletores da sua liderança. Repasse o crédito da iniciativa aos seus superiores para garantir proteção, retenção de cargo e apoio para os seus próximos passos. Observe a história de um renomado diplomata internacional do século XX. Ao negociar um acordo histórico de paz entre duas grandes potências, ele trabalhou incansavelmente nos bastidores. No entanto, na hora da foto e dos aplausos da imprensa mundial, ele fez questão de ceder todo o brilho ao presidente do seu país. O resultado? O diplomata acumulou um poder imenso e se tornou intocável, porque o seu chefe sabia que o sucesso dele dependia da genialidade silenciosa daquele liderado. Estes são os 4 pilares do método. Quando você passa a monopolizar a assinatura, delegar a execução técnica, minerar a sabedoria do passado e manejar com diplomacia o crédito, a sua eficiência se multiplica 10 vezes. No nosso próximo e último bloco, nós vamos fechar com chave de ouro. Você vai receber o plano prático de aplicação contínua para integrar essas táticas à sua rotina e transformar conhecimento em um hábito inabalável. Mantenha o foco e vamos juntos para o fechamento. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Saber o que fazer é apenas a metade do caminho. O verdadeiro divisor de águas entre quem apenas consome teoria e quem conquista resultados concretos está na capacidade de transformar estratégias em hábitos diários. Mudar a forma como você gerencia o seu tempo, o seu trabalho e a sua postura diante das oportunidades exige um processo de transição. É natural que, no início, tentar aplicar a economia de energia e a orquestração do trabalho alheio gere um certo desconforto. Afinal, fomos condicionados a operar no modo automático da execução braçal. Para garantir que você não desista e alcance a maestria de forma sustentável, dividimos a sua jornada de implementação em 3 fases fundamentais. Fase 1. A desconstrução e o recuo consciente. Esta é a fase inicial, onde você vai sentir o maior desconforto psicológico. O seu cérebro, acostumado a buscar validação através do esforço diário da centralização, tentará convencer você de que é mais fácil e mais rápido fazer sozinho. O seu único objetivo nesta etapa é treinar o recuo consciente. Antes de aceitar uma nova tarefa ou iniciar um projeto do zero, faça uma pausa obrigatória de 30 segundos. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso gastar a minha energia vital executando cada detalhe dessa tarefa, ou posso orquestrar uma ferramenta, uma pesquisa histórica ou o talento de outra pessoa para chegar ao mesmo resultado? Nesta primeira fase, a vitória não é a perfeição, mas sim quebrar o impulso automático de centralizar tudo. Fase 2. A reestruturação das suas rotinas. Após dominar o impulso de fazer tudo sozinho, você entra no momento da reestruturação. É aqui que você começa a aplicar os pilares que aprendeu no bloco anterior. Você vai passar a estruturar os seus projetos garantindo primeiro o monopólio da autoria e da liderança. Vai começar a delegar as etapas puramente operacionais para pessoas e sistemas capacitados, enquanto você retém a interface de apresentação dos resultados. Nesta fase, a consistência é a sua maior aliada. Você perceberá que as pessoas ao seu redor começarão a enxergar você de forma diferente, não mais como um mero executor sobrecarregado, mas como uma figura de referência, capaz de entregar soluções de alto nível em tempo recorde e com fluidez admirável. Fase 3. A maestria e a aura de eficiência. A terceira fase é o estado de maestria. Aqui, a mentalidade da orquestração já se tornou uma segunda natureza para você. Você não precisa mais forçar o processo. Ele flui naturalmente. Você minera a sabedoria acumulada pelos grandes mestres do passado com extrema agilidade, coordena esforços com elegância, protege a sua liderança e distribui o crédito de forma cirúrgica e diplomática para blindar a sua posição no jogo. Quando você atinge esta etapa, o ambiente ao seu redor percebe em você uma aura de eficiência quase inexplicável. O trabalho flui, os resultados aparecem e a sua energia permanece preservada para as decisões estratégicas de alto valor. Lembre-se, a maestria não é um evento isolado, mas uma construção contínua. Não tente mudar a sua postura de um dia para o outro de forma drástica ou agressiva. Comece pequeno.
Escolha um único projeto, uma única tarefa da sua semana e aplique a lógica da orquestração. Conforme você sentir o impacto positivo de poupar tempo e multiplicar resultados, a sua confiança vai se consolidar de forma inabalável. No nosso quinto e último bloco, nós vamos fazer a conclusão épica deste áudio. Você vai receber uma síntese memorável de tudo o que aprendeu e o fechamento estratégico para consolidar essa transformação na sua vida. Siga comigo até o final. Bloco 5. Prova social. Fechamento matador e CTA. Se até aqui você acompanhou cada lição, cada erro e cada pilar estratégico que revelamos, você já não é mais a mesma pessoa que deu play neste áudio. A sua percepção sobre o tempo, o trabalho e a arquitetura das relações de poder mudaram para sempre. E para que não reste nenhuma dúvida de que a orquestração do esforço alheio é a chave para o crescimento sustentável, basta olhar para o mundo real. Pense no caso de um jovem gestor que vivia à beira do esgotamento. Ele passava de 12 a 14 horas por dia preso no operacional, revisando planilhas, escrevendo relatórios e tentando resolver cada pequeno problema da sua equipe com as próprias mãos. O resultado? Estagnação, saúde abalada e a constante sensação de que seu talento era invisível para a diretoria. No dia em que ele decidiu mudar a chave e aplicar esse método, tudo se transformou. Ele passou a mapear e direcionar o talento dos executores da sua equipe, concentrou-se no desenho estratégico das entregas e assumiu com postura a liderança pública dos projetos diante dos executivos. Em menos de 6 meses, não apenas a produtividade do setor dobrou, como ele foi promovido a líder de área, trabalhando menos horas e gerando um valor infinitamente maior. Ou observe a trajetória de uma brilhante profissional do setor criativo. Durante anos, ela viu suas ideias serem apropriadas por colegas mais ágeis no discurso. Quando ela aprendeu a monopolizar o registro das suas criações e a utilizar o histórico de grandes projetos passados para fundamentar as suas propostas, o mercado passou a enxergá-la como uma autoridade indiscutível. Essas histórias mostram uma verdade universal. O poder e o reconhecimento não pertencem a quem mais se desgasta no trabalho braçal, mas sim a quem tem a sabedoria de orquestrar os recursos, a inteligência do passado e o esforço do presente com clareza tática. Resumindo a essência do que aprendemos hoje em uma única verdade fundamental. O seu tempo é finito e a sua vida é curta. Tentar fazer tudo sozinho não é sinal de honra, é limitação de visão. Use a força, o conhecimento e o tempo do mundo a seu favor, retenha a liderança da entrega, proteja sua autoria e distribua o crédito com diplomacia para se tornar inabalável. A partir de agora, a responsabilidade está totalmente nas suas mãos. Você tem em suas mentes o conhecimento tático que poucos dominam. Você pode escolher voltar para o modo automático e continuar entregando seu suor para que outros fiquem com os prêmios. Ou pode dar o primeiro passo hoje mesmo e começar a liderar a sua própria trajetória com maestria e inteligência. O melhor momento para mudar a sua postura no jogo não é mês que vem, não é semana que vem. É agora. Se este conteúdo trouxe clareza e agregou valor real para a sua vida, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe o seu gostei. Isso ajuda a nossa comunidade de mentes estratégicas a continuar crescendo. E eu quero saber de você. Qual dos 4 pilares você vai colocar em prática no seu dia a dia a partir de hoje? Deixe a sua reflexão nos comentários. A sua experiência pode inspirar outros membros da nossa jornada. Obrigado pela sua atenção e pela sua busca constante pela excelência. Assuma o controle do seu tempo, lidere com sabedoria e lembre-se: missão dada é missão cumprida.